Deus me defenderá aí de acordar de noite com essa bicha me olhando aí. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai reagir ao Hora Thiago e ele vai contar pra gente sobre as crianças artificiais. Será que elas vão acabar com a família brasileira? É o que a gente vai descobrir nesse vídeo de hoje. Mas antes de começar o react, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Bora lá? Imagine uma tecnologia disruptiva. Você é solteiro, sozinho, já tá com certa idade, sonha em ter um filho, mas em vez de optar pelas vias da adoção, você recorre a um método artificial. Marcenaria. Você constrói uma criança Gepeto é você? de madeira com as suas próprias mãos, mas por ser de madeira, ela não se mexe, coitada. Apesar disso, uma oportunidade surge diante dos seus olhos. A oportunidade de fazer um upgrade tecnológico proporcionado por Tilda Swinton ou Taylor Swift. It's alive! Oh, it's alive! It's alive! It's alive! Parabéns, você é pai, ou mãe, ou pai. Mas criar uma criança pode ser um grande desafio. É um ser de madeira, mas ele é consciente, capaz de tomar decisões próprias. Gente, criar planta já é difícil, imagina criar uma criança, né? E de se meter em situações que estão completamente fora do seu controle. E quando você menos percebe, tá dentro do estômago de uma baleia sem saber como foi que você chegou até ali. Aconteceu comigo no último sábado. Bom, Pinóquio é uma daquelas histórias que são contadas, recontadas, remixadas e parodiadas no mundo inteiro há um tempão. O livro original do italiano Carlos Collodi foi publicado em 1883, logo depois que a Itália se estabeleceu como um estado nacional. Como assim? Não é da Disney? E muito que se discute nessa obra reflete esse contexto histórico específico. De lá pra cá, muitas outras versões desse boneco de madeira que é punido com uma rinoplastia meio esquisita depois de desobedecer o pai e as normas sociais do seu tempo, acabaram refletindo, como sempre, as ansiedades dos tempos em que essas adaptações são produzidas. Conto de fadas ou história de terror? Deixa aqui nos comentários o que você acha. Pinóquio é uma dessas histórias que a gente inevitavelmente acaba esbarrando de um jeito ou de outro, sabe? Seja numa adaptação literal, seja numa adaptação espiritual, na literatura, em Hollywood, na vida real. É a história de uma criança que não tem direito de ser gente, que foge do controle dos adultos e que causa desordem e confusão na sociedade como resultado. Essa criança não tem mãe, não? Pior que não, né? Essa criança quase sempre aparece como um boneco de madeira, mas vez ou outra ela também é um robô, um bicho esquisito, uma assombração ou uma boneca perturbadora com harmonização social que faz dancinha do TikTok. Vai se tratar, garoto! Que é isso? Bisonho? De um jeito ou de outro, é uma criança tocando terror por causa da tecnologia. Ou será magia? Uma maldição? Em tempos de vídeos curtos e crise de atenção e crianças fugindo do nosso controle, seria esse o grande monstro dos nossos tempos? Esse vídeo não é sobre Pinóquio, mas eu me peguei pensando muito sobre Pinóquio enquanto eu assistia dois filmes específicos, Megan e Geração do Futuro. Os dois O outro é um filme mesmo, bizonho, gente. Essa criança... estão no catálogo do Telecine e os dois lidam com temas análogos. Crianças, maternidade e tecnologia. E os horrores que surgem a partir disso. Eu não tava com essa conexão em mente quando eu dei play nesses dois filmes. Foi apenas uma feliz coincidência. Ou será que foi o destino? Não sei. De qualquer forma, dá pra assistir esses filmes lá no Telecine. E eu recomendo que você faça essa mesma dobradinha que eu fiz, um depois do outro. Tem algo interessante que surge através da combinação entre as duas obras. E a gente vai conversar sobre isso neste lindo vídeo aqui. E quem sabe você descobre mais conexões sombrias entre a boneca Megan e Emilia Clarke. Talvez se você juntar uma com a outra sai, sei lá, a boneca Momo. Vai saber. E pra assistir você já sabe. O Telecine tá disponível dentro do Globoplay, não precisa baixar nenhum outro aplicativo. Ou se você quiser, você pode assistir através da sua TV por assinatura. Independente do método, você vai ter acesso a esses e muitos outros filmes estranhos, perturbadores, que discutem possíveis distopias tecnológicas e muitos outros absurdos. O link tá aqui na descrição desse vídeo, é só clicar lá e se jogar. Vamos pros filmes? Eu projetei a Megan para que Cade não se sentisse sozinha. Ela vai reconhecer você como usuária principal. E quando você fizer isso, vocês duas estarão sincronizadas. Imagine uma tecnologia disruptiva. Tem uma criança dentro da sua casa, você precisa cuidar dela, mas tá cheia de louça pra lavar e não tem nenhum tablet a seu alcance. O que é Nenhum pai. que você faz? Arruma uma boneca horrorosa com chat GPT dentro dela. Megan é um Medonho. filme de terror com um humor sombrio que assombra o espectador com um dos piores Eu gosto desse tipo de filme de terror. monstros ancestrais que habitam o imaginário humano.
uma criança de 9 anos. O roteiro foi escrito pela Akela Cooper, que também roteirizou A Freira 2, e pelo James Wan, diretor e roteirista de outros filmes de terror como Invocação do Mal, Maligno e Aquaman. Aqui a gente acompanha a atriz Alison Williams no papel de Gemma, Que é a mulher que faz Corra. Outro filme de terror bom demais. uma roboticista que trabalha na indústria de brinquedos. Enquanto ela está sendo pressionada pelo chefe a desenvolver um produto mais barato que o concorrente, Gemma se torna a tutora legal da sobrinha, a Cade, vivida pela atriz Violet McGraw. Os pais dela morreram num acidente de carro e agora tia e sobrinha precisam aprender a conviver uma com a outra. O problema é que essa tia não é lá muito jeitosa com criança. Falta paciência, falta disposição, falta tempo, enfim, os problemas da contemporaneidade. You're not gonna read me a story? What's up? O convívio entre elas não é muito fácil, e uma das primeiras e únicas vezes em que um pouco de afeto surge entre as duas, esse afeto é mediado por uma tecnologia, o robô Bruce, que é um protótipo abandonado de um brinquedo que a Gemma estava desenvolvendo e que tinha como objetivo auxiliar na construção de relacionamentos entre humanos. A brincadeira com Bruce só funcionava entre duas pessoas, e essa era a grande limitação dele. Só que é justamente durante essa brincadeira que a tia tem um insight que ela estava precisando para se conectar com a sobrinha, ou algo do tipo. Hey, Katie, what's up? Give me 5. Gemma decide fazer o que todo tio faz quando quer conquistar o afeto de um sobrinho. Ela arruma um brinquedo caro. Em vez de desenvolver o brinquedo mais barato que a concorrência, como o chefe dela pediu, ela estava em segredo trabalhando numa boneca robótica em tamanho real, equipada com inteligência artificial e capaz de servir para as crianças uma amizade vigilante sob demanda. Parece muito normal. Eu prefiro o Baymax. Acho que cumpre o mesmo papel muito melhor do que essa bizonhice. New Model 3 Generative Android from Funky is a fully autonomous humanoid robot with features never before seen in the consumer market. Se antes a Gemma estava passando por todo tipo de conveniência ao ser obrigada a conviver com uma criança, agora que ela levou a boneca Megan para casa, Cade tem uma companheira para brincadeiras e a tia não precisa se preocupar com essas besteiras de maternidade, cuidar de criança, essas coisas. E melhor ainda, ela botou um produto tecnológico em fase de teste para ser testado com o próprio público-alvo. Nada melhor que usar sua sobrinha de 9 anos como cobaia de um produto tecnológico que não foi testado ainda. Parece uma ótima ideia, é normal e tranquilo. E em relação aos cuidados com a criança, Megan não chega nem a ser boa nem má. Ela é neutra, porém extremamente focada em cumprir a sua diretriz primária, cuidar da Cade. E para que essa tarefa seja cumprida, a boneca meio que vicia o próprio algoritmo em fazer qualquer coisa para liberar dopamina na criança. Ou seja, à medida que o filme avança, cuidar de Cade gradativamente se transforma em Cade não pode ficar triste. Tudo que deixa essa criança triste precisa ser exterminado. This is the part where you run. Vamos voltar um pouquinho pro início do filme. A primeira coisa que a gente Pouco problemático, né? assiste quando dá play em Megan é um comercial de brinquedo, uma espécie de Furby mais tecnológico. A propaganda começa mostrando uma criança triste depois que o cachorrinho dela morreu. Em vez de processar esse luto com o suporte de adultos, ela troca a relação com o pet perdido com um bichinho semi-virtual que nunca vai morrer e sempre vai manter a sua dona eternamente feliz. Essa cena, claro, funciona como uma espécie de resumo, de prévia da relação entre Cade e Gemma. Sem processar emocionalmente a morte dos pais e sem receber o acolhimento adequado da tia, a criança recebe de Megan uma boneca, um robô, uma tecnologia, um consolo e uma distração para que ela nunca mais precise encarar a realidade. A relação entre Cade e Megan seria mais ou menos o equivalente infantil a um adulto e bebidas alcoólicas, com a missão. Fora que a criança não aprende a controlar as emoções dela, né? Porque se a robô aprende que tudo que ela tem que fazer pra deixar a garota feliz, a garota não consegue lidar com a tristeza, por exemplo. Tá precisando assistir divertidamente. Missão de proteger Cade de danos emocionais e físicos, Megan começa a blindar a menina de tudo que é visto como uma ameaça. O cachorro da vizinha, a vizinha, uma outra criança que faz bullying, a psicóloga questionadora e até a Gemma que, em algum momento, começa a repensar se trazer o trabalho pra casa foi realmente uma boa ideia. Megan. Deus me defenderá aí de acordar de noite com essa bicha me olhando aí. What are you doing?
couldn't sleep. Duas coisas são interessantes pra gente pontuar aqui. Boa parte do horror de Megan tá ligado à relação entre crianças e tecnologia. Especificamente a tecnologia como uma substituta de um afeto ou de um cuidado genuíno que, em tese, deveria vir de um adulto. Durante boa parte do filme, pareceu pra mim que a boneca é uma espécie de tablet muito elaborado. Ou ainda, a representação de uma tecnologia ou de uma plataforma, de uma rede social desregulamentada nas mãos de uma criança sem supervisão. Cade é aquela criança que passa horas assistindo TikTok sem um adulto responsável ao lado. A criança que tá viciada em estímulo, viciada em dopamina, viciada em recompensa, que precisa ser blindada de todos os perigos, de todas as contradições, de todo estímulo negativo, de tudo que causa desconforto. Me parece que o filme tá tentando capturar uma espécie de ansiedade geracional. O medo do que esses tablets, do que essas plataformas são capazes de fazer com as nossas crianças. Mais uma distopia com medo da revolução das máquinas, né? Mais fácil a máquina se revoltar, perceber que ela está sendo explorada do que nós humanos termos noção da nossa exploração e nos revoltarmos, né? Que tipo de adultos vão se tornar essas crianças que cresceram com o tablet na mão? Que cresceram cercadas de estímulos e blindadas de contradições? Se é que existe. Esses dispositivos vão nos destruir? Não à toa, uma das cenas mais memoráveis de Megan envolve a boneca fazendo uma dancinha de TikTok. Vai se tratar, garota! Mas tem uma outra coisa também. Tudo que acontece de ruim em Megan é resultado da função primária da boneca, que é executada sem qualquer tipo de filtro. Megan precisa proteger Cade a qualquer custo. A boneca precisa proteger as crianças. Essa não é a função primária de nenhum tablet ou de nenhuma rede social. Que tipo de horrores distópicos e tecnológicos podem acontecer quando a função primária dos dispositivos e das plataformas que cercam as nossas vidas não é nos proteger, mas sim garantir o lucro dos acionistas? Imagine uma tecnologia disruptiva. Você quer ter um filho, mas tá com medo de como isso vai afetar o seu corpo, das dificuldades físicas e biológicas de carregar um feto no seu corpo durante vários meses, ou simplesmente, por algum motivo, assim como eu, você não consegue engravidar. Simples e fácil. Alugue um útero artificial que vai gerar o seu bebê fora do seu corpo, igual as galinhas fazem. Quer dizer, Geração do Futuro é uma distopia futurística, antisséptica, em tons pastéis, que se passa em algum ponto do final do século XXI e mostra uma Nova York em que todos os aspectos da vida humana são otimizados e automatizados por algoritmos. Nesse contexto, a gente acompanha a vida de um casal formado por Rachel, interpretada por Emilia Clarke, e seu marido Alvy, vivido pelo ator Chiwetel Ejiofor. Não sei se eu falei certo, mas tá tudo bem. O filme foi escrito e dirigido pela francesa Sophie Barthes, e assim como Megan, satiriza esse fetiche por delegar as nossas inconveniências para algum dispositivo tecnológico. Artificial intelligence technology is going so fast that I think, we've all been taken by surprise at how fast these things are developing. That's what the Pod Generation is trying to explore, that these things are so powerful that we slowly gonna give some of our decision-making process, trusting more the machine than ourselves. And Ela tá com um ovo, literalmente. this is when the problem starts, because the tool becomes more powerful than the creator of the tool, and we become enslaved to a tool that was supposed to be just a tool. O que a gente assiste aqui é um mundo completamente imerso numa espécie de tecnocapitalismo distópico, mas muito limpinho, como se tudo à nossa volta fosse parte de um vídeo institucional, uma clínica de estética. Se você quer um cafezinho, o machine learning da inteligência artificial sabe o seu sabor preferido. Se você tá tendo um dia difícil, um assistente virtual, que parece um anime obscuro dos anos 2000, percebe Parasite. e isso sugere melhorias para aprimorar o seu ânimo e, claro, a sua produtividade. Your productivity is 24.5% lower than usual. Nada é mais importante do que a produtividade. Nossa, você é doentio, tá maluco. Meio Black Mirror das ideias, né? Aliás, mais importante do que tudo isso que eu falei, pois é a trama do filme, se você quer ter um filho, uma empresa te ajuda. E você nem precisa perder tempo com essa chateação de barriga pesada, estrias e hormônios. Uma cápsula fica grávida no seu lugar. Tudo isso é proporcionado para você por uma empresa chamada Womb Center, que vende essa tecnologia como uma maneira de emancipar mulheres. As mulheres que podem pagar por isso.
Além de Exatamente. funcionar literalmente como um útero externo, essa cápsula permite que a empresa cuide de todos os aspectos da sua gravidez. Exatamente como um dos primeiros vídeos aqui do canal, que eu falo que a Juliette, há um tempo atrás, falou sobre congelar os óvulos dela. E é esse mesmo pensamento. Emancipar as mulheres. Que mulheres? As mulheres que podem pagar 18 mil reais para fazer o congelamento de óvulos. Eu tenho 32 anos. Gostaria de ter congelado os óvulos? Gostaria. Posso? Não posso, porque eu não tenho dinheiro. Entende? Então, assim, às vezes a empresa faz uma coisa que tem um exterior, né? Tá envolto num papel, numa embalagem muito linda, né? Com o objetivo de emancipar mulheres ou fazer algo positivo de alguma forma para a sociedade. Só que aquilo ali, no fundo, só serve para te vender mais produto. Tem, por exemplo, um aplicativo nela que coleta os dados e avisa para os pais os momentos de alimentar o feto que vive ali dentro. Mas caso os adultos fiquem cansados dessa É quase um Tamagotchi, né? tarefa, eles podem deixar essa cápsula dentro do escritório da empresa. Olha que conveniente, olha que prático, olha que simples. E tem mais, você não precisa nem se preocupar se o bebê tá entediado fora de casa, porque você pode escolher um podcast pro feto ficar ouvindo durante 9 meses. É bom demais. Óbvio que esse Se você não quer ter trabalho de ter uma criança, não tem uma criança, né? Que, pra você não fazer nada, não ter mínimo contato, é melhor não ter. procedimento é bem caro e bem disputado, e essa emancipação feminina tutelada por uma grande corporação só tá disponível para algumas mulheres. Oh, the pod. You're so lucky. We couldn't get a spot. Maybe for the next one. E mesmo para as mulheres que podem pagar por essa cápsula e pelos benefícios proporcionados por ela, essa emancipação existe também sob uma série de condições. Quando Rachel decide engravidar através da cápsula, a empresa onde ela trabalha se oferece para pagar uma parte desse procedimento. Por que isso é interessante para a empresa onde ela trabalha? Porque isso significa menos preocupações com essas coisas de gravidez, hormônios e, claro, queda de produtividade. No fim das contas, a grande questão não é emancipação feminina, mas sim vigiar mulheres, controlar o processo reprodutivo humano e as horas trabalhadas por essas mulheres sem o risco de ter que se preocupar com besteiras tipo licença maternidade, já que a gravidez acontece fora do corpo da mulher. Mas tem mais. Durante boa parte do filme a gente acompanha os dilemas desse casal diante da presença da cápsula nas suas vidas e as diferentes perspectivas que cada um deles tem sobre a situação toda. Tem algumas discussões interessantes sobre papéis de gênero no que diz respeito ao cuidado com uma criança. Por exemplo, quando Alvy, o pai, leva a cápsula pro trabalho, o gesto é visto como algo bonito e prosaico. Mas quando Rachel, a mãe, faz o mesmo, ela toma uma chamada da chefe. HR, they don't like it. They see it as a distraction. Oh my god. You don't want to be labeled the distracted mom. Várias das situações apresentadas por Geração do Futuro, ilustradas alegoricamente por uma cápsula com um feto dentro, são abstrações e extensões de dilemas da vida real de qualquer pessoa que tem filhos no capitalismo. Aquele mesmo papinho de quando uma mãe solteira vai sair de noite e aí perguntam pra ela com quem tá o bebê. Mas se o pai for sair de noite, ninguém vai perguntar absolutamente nada, porque é normal o homem tá abandonando a criança em casa e deixando com a mãe, né, pra cuidar. Mas o contrário não é aceito do mesmo jeito. Onde todas as decisões das nossas vidas são tuteladas por grandes corporações, sejam os planos de saúde ou empresas que desenvolvem úteros artificiais. A grande virada do filme acontece quando o casal percebe que todos os aspectos dessa gestação estão sendo controlados e hipervigiados pela Womb Center, e Rachel sente que os seus direitos, as suas vontades como mãe, estão sendo diminuídos pela corporação, que, para todos os efeitos, é dona da gravidez dela. Todos os dados e algoritmos que facilitavam o cotidiano e permitiam que as mulheres engravidassem sem desconforto não estão a serviço de um estilo de vida mais confortável, mais empoderador, mas sim de um domínio corporativo completo sobre os dados e sobre a vida de uma pessoa desde o momento em que ela é concebida. A vida de uma criança já pertence a uma corporação antes mesmo dela ter consciência de si, o que é perfeitamente normal. We wanted to take the pod back with us and then bring it to you for the birth. Oh, I'm sorry, that's not possible. Se tudo que eu acabei de descrever aqui parece familiar,
é porque é. Se no mundo da ficção a gente chama de terror ou de distopia essa coisa de entregar os nossos dados e transferir funções humanas para grandes corporações, aqui no mundo real o nome disso é capitalismo de vigilância, ou simplesmente capitalismo. Sim, eu vou falar de coisas horríveis agora, igual em todos os vídeos. No livro Era do Capitalismo de Vigilância, a norte-americana Shoshana Zuboff fala que a gente vive hoje uma ameaça digital que pode impactar tanto o mundo quanto o capitalismo industrial fez com a natureza e a vida humana do século XIX pra cá. Basicamente, o que ela defende é que, em vez de um estado totalitário, a arquitetura digital que existe em todo lugar tá formando um tipo de poder inédito que concentra dados e conhecimento sem qualquer tipo de supervisão. Em 2019, a pesquisadora australiana Donna Holloway usou a ideia de capitalismo de vigilância para examinar como as Big Techs estavam coletando dados de crianças. Ela argumenta que hoje é a primeira vez que as atividades das crianças têm valor econômico desde que algumas leis proibiram o trabalho infantil do século XIX até agora. E veja só, trabalho infantil por si só já não é uma questão plenamente resolvida hoje. Inclusive, estamos diante de uma série de retrocessos no Brasil e no mundo. E a questão das atividades das crianças terem essa perspectiva mercadológica tem sido campo de disputa década após década, desde o século XIX até agora. Nenhuma dessas questões estava plenamente resolvida, mesmo antes da internet chegar nas nossas vidas. No contexto da internet, das redes sociais e das plataformas, o que o estudo da Donna Holloway aponta é que quando a gente posta uma ultrassom para anunciar uma gravidez, depois uma foto da barriga, chá revelação, dados valiosos estão sendo entregues às Big Techs desde os primeiros momentos da vida de uma pessoa. Gente, o quão distorcido é os filhos das blogueiras famosas... Passou uma mosca na minha frente do nada. O quão distorcido é os filhos das blogueiras famosas terem perfis no Instagram antes mesmo de nascerem, na barriga da mãe. Guy Debord fala, né? A gente vive na sociedade do espetáculo, onde tudo é espetacularizado, tudo é exposto pro mundo. E as Big Techs, né? As empresas que são donas dos aplicativos, dos sites, da internet, tudo que a gente usa, utilizam esses dados que a gente expõe diariamente quando a gente usa o nosso Instagram, quando a gente entra no TikTok, quando a gente entra no YouTube, quando a gente mexe em qualquer aplicativo do nosso celular, quando a gente manda um WhatsApp pro nosso amigo, a gente está expondo a nossa localização, a gente está expondo o que a gente está sentindo, a gente está expondo absolutamente tudo da nossa vida e esses dados estão indo para as empresas e o que elas estão fazendo com isso? Fazendo coisas como a eleição do Trump nos Estados Unidos, que foi altamente utilizado dados das pessoas em redes sociais para encaminhar propagandas políticas a favor daquele político específico. Foi feito isso aqui no Brasil também com a eleição do Bolsonaro. Ou seja, esses dados que a gente está expondo todos os dias nas redes sociais, ainda por cima estão sendo utilizados para manobras políticas no nosso dia a dia. Então, o buraco é muito mais embaixo e quem gera tudo isso é o capitalismo. E por isso é tão importante a gente tanto superar o capitalismo, quanto, no mínimo, ter uma fiscalização desses dados que estão sendo distribuídos para as empresas. Onde foi que eu vi isso antes? Sem falar em todo tipo de prática abusiva, de roubo de dados que estão inseridos em todos os microaspectos das nossas vidas. Aplicativos de jogos que roubam dados, filtros que harmonizam os nossos rostos, todo tipo de aplicativo que parece muito divertido, muito bonitinho, mas que existem com o único objetivo de roubar os nossos dados e compartilhar eles com empresas de marketing digital, com anunciantes, todo tipo de desgraça. E assim, claro, gerar muito lucro para os acionistas. E aí você começa a receber ligação de São Paulo do nada o dia inteiro. Por que será? Num ecossistema fraudulento, onde a matéria-prima são os nossos dados, e em alguns casos, dados de crianças especificamente. Tem exemplos disso no mundo inteiro. Nos Estados Unidos está rolando um mega processo em que 42 estados estão com a Meta, ou seja, a dona do Instagram, dona do Facebook, processando a dona do WhatsApp, Meta, alegando que a empresa prejudica conscientemente jovens menores de idade, que se valem de uma maior suscetibilidade de pessoas mais jovens para deliberadamente viciar elas em telas, em aplicativos e tudo mais. Na Alemanha, uma boneca foi proibida porque, segundo a lei local, ela funciona como um aparelho de espionagem ilegal. Vai se tratar. É muito normal. No Brasil, 95% das pessoas com a idade entre 9 e 17 anos têm acesso à internet. Esse dado é do TIC Kids Online de 2023. Até aí tudo bem. O problema é o seguinte, em 14 de maio desse ano, a Comissão de Comunicação e Direito Digital do Senado fez uma audiência pública sobre proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais e, na ocasião, um suposto
especialista chamado Rafael Oliveira Leite apresentou um estudo que minimiza o impacto de telas em crianças. Nossa, que ótimo! Então, problema resolvido. Tá boa, né? Segundo denúncias do Intercept, esse estudo foi bancado por uma organização que tem como empresas associadas o X, o TikTok, o Google, o Discord e a Meta. Ou seja, voltamos pro meme do Homem-Aranha. Fazia tempo que ele não aparecia nesse canal. Voltou, né? Opa, quem fez o estudo pra provar que... todo mundo a mesma coisa. Ou seja, as Big Techs pagaram por um estudo que minimizava o impacto dela na saúde mental de crianças e adolescentes e, além disso, apresentou esse estudo no Senado Federal. E o tal do especialista que foi lá apresentar esses dados, segundo o Intercept, não era especialista porra nenhuma. Segundo a reportagem, ele é formado em administração pública e hoje trabalha num lugar chamado Instituto Milênio, uma organização fundada por Paulo Guedes e Rodrigo Constantino. Tudo é político. Eu não aguento mais. Meu objetivo aqui é demonstrar que existem muito mais coisas em jogo quando a gente discute a relação entre crianças e tecnologia. Muito mais do que simplesmente tempo de tela ou crise de atenção, que são problemas dignos de atenção e de preocupação, mas não são questões isoladas. Os dois filmes que eu trouxe hoje falam sobre os perigos de delegar para a tecnologia aspectos fundamentais da vida humana, seja o cuidado de uma criança, seja a própria geração de vida em si. Essa discussão, ela é mais ampla do que o que tange a infância e a tecnologia. A tecnologia, a internet, os algoritmos e as Big Techs não são partes isoladas da sociedade. Muito pelo contrário. Tudo isso, sem supervisão, sem o devido cuidado, sem as devidas regulações, tende a replicar as contradições de uma organização social injusta. Até porque as inteligências artificiais são alimentadas por nós, por humanos. Então não tem como elas refletirem outra coisa porque elas não têm consciência própria. Elas têm a nossa consciência passada para a máquina. Então elas vão refletir exatamente como a sociedade atual pensa e age. Não é novidade que a gente vem se tornando cada vez mais alienado uns dos outros e da coletividade. A gente não faz a menor ideia de quem foi a pessoa que plantou a cenoura que magicamente aparece na prateleira do supermercado. Isso é parte do sistema. A gente não sabe de que forma a empresa que fabricou o nosso celular teve acesso aos materiais que fazem esse troço funcionar. Existem pessoas que sabem, mas de uma forma geral, nós, enquanto sociedade, não temos acesso a essa informação. Todas essas coisas que definem o nosso estilo de vida são resultados de processos econômicos, de relações de trabalho, de disputas geopolíticas e conflitos territoriais. Mas essas informações não aparecem na prateleira do supermercado antes da gente passar o cartão de crédito. E a maioria de nós sequer tem os meios para ter acesso a esse tipo de informação. Delegar para a tecnologia não é simplesmente uma escolha de consumo ou um estilo de vida individual. É uma forma de alienação social que acaba fazendo com que a gente olhe pro outro lado quando as injustiças que fazem o nosso sistema funcionar se tornam evidentes. É parte do design. Isso não significa que não tem o que fazer, que é só isso e acabou. Mas sim que tudo isso é parte de uma disputa que engloba outras disputas. Não é uma tecnologia disruptiva que resolve. É outra coisa. Que outra coisa? Organização da classe trabalhadora para superar o sistema capitalista vigente, que é quem gera esses problemas. Tamo junto? Tamo ligado já nisso, né? E é isso, gente. Eu acho que Marx tinha uma ideia muito diferente do papel da tecnologia para os trabalhadores. Ele dizia que ela devia ser socializada e expropriada para a vantagem dos trabalhadores e não como ela é utilizada hoje em dia. Então eu vou deixar aqui na descrição já tanto esse texto do Marx falando sobre tecnologia, quanto uma indicação de um livro. Eu ainda não li, mas eu quero muito ler, mas eu já vi Ian indicando, eu já vi Tio indicando, então eu tenho certeza que esse livro é bom. Se chama Manifesto Ciborgue e fala um pouco dessa junção de tecnologia e dessa visão que se tem da tecnologia hoje em dia. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Adoro Hora Thiago, por isso eu gosto de sempre trazer aqui pra vocês. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e compartilha esse vídeo com alguém que morre de medo de inteligência artificial. E é isso, beijos, até o próximo.